E se um argumento inteiro, completo, com tese e evidência, pudesse estar escondido numa única linha de texto? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Desconstruir uma frase que parece super simples para revelar a estrutura poderosa que existe ali, bem debaixo da superfície. Vamos ver o que ela esconde. Tá aqui a nossa frase-alvo. À primeira vista, parece só uma anotação, uma nota de rodapé, certo? Mas e se cada pedacinho dela tiver uma função bem específica? Todas trabalhando juntas para construir uma afirmação bem complexa. Vamos começar a desmontar isso para ver como funciona. Ok. Para decifrar essa sentença, o primeiro passo é entender por onde a gente entra, qual é o elemento que dá o contexto inicial de tudo. A primeira coisa que a gente vê é um número, o 37. Isso de cara já contextualiza a frase. Mostra pra gente que ela não está solta, ela faz parte de uma lista maior, de um sistema organizado. É a nossa porta de entrada para o que vem a seguir. Como contexto estabelecido, o passo lógico seguinte é identificar sobre quem ou o que estamos falando. Qual é o sujeito principal dessa história toda? E o sujeito é T.S. Eliot. Esse nome funciona como uma âncora, sabe? Toda a informação que vem depois está ligada diretamente a ele. Fica bem claro qual é o foco do nosso argumento. É a peça central de toda a análise. Agora vamos para a parte mais interessante, a afirmação específica e até ousada que é feita sobre o nosso sujeito. É bem aqui que uma simples anotação se transforma num argumento de verdade. Essa pergunta leva a gente direto para dentro dos parênteses. E ali a gente não encontra só uma descrição, não. É uma verdadeira declaração de valor. Vamos analisar como essa ideia foi construída. A afirmação é: poeta fundamental do modernismo. Ela começa com a palavra poeta. Essa é a base, a identidade profissional do Eliot. É um fato, um ponto de partida neutro para a tese que vai ser construída. Mas aí vem a palavra que muda tudo: fundamental. Isso eleva a descrição de um simples fato para um juízo de valor. Não se está mais só dizendo o que ele era, mas argumentando sobre a importância dele. Ele não é só um poeta, ele é um pilar essencial. E fundamental para quê exatamente? Modernismo. Isso delimita o campo da afirmação. A importância dele não é genérica, mas está firmemente ancorada num dos movimentos literários mais influentes do século XX. Essa especificidade toda torna um argumento muito mais forte, muito mais defensável. A diferença aqui é crucial. Poeta é um rótulo, é um fato. Poeta fundamental é uma tese. É nesse ponto que a descrição se transforma em argumento. A adição de uma única palavra muda a intenção de só informar para a intenção de persuadir sobre o legado, sobre a importância do Eliot. Certo. Uma tese forte como o poeta fundamental precisa de provas. Não dá para fazer uma afirmação dessas sem apresentar alguma evidência. E a nossa fonte faz isso de um jeito incrivelmente conciso. Então, como se prova que alguém é fundamental? A resposta está na última parte da nossa sentença, a peça final que vem para validar toda a afirmação que veio antes. A evidência, a terra desolada. Esse aqui é o checkmate do argumento. Em vez de listar várias obras, a fonte escolhe uma, a mais icônica. Mencionar a terra desolada é quase um atalho que diz: olha, se existe alguma dúvida sobre a importância dele, essa obra sozinha já encerra a discussão. É a prova definitiva que sustenta a afirmação inteira. Agora, vamos para o ato final. Vamos juntar todas as peças que a gente desconstruiu para poder apreciar a sentença completa, mas agora com um novo entendimento da sua complexidade e do seu poder. Ao juntar tudo, a gente vê a anatomia de um argumento perfeito em miniatura. Primeiro, o contexto nos situa. Depois, o sujeito foca a nossa atenção. A afirmação faz a declaração ousada e, o que é crucial, a evidência valida essa declaração. É uma progressão lógica super eficiente, que vai do geral para o específico, da identidade para a prova. E assim, a gente volta para o começo. O que antes parecia uma simples anotação, agora se revela um argumento completo, fechadinho em si mesmo. Cada palavra, cada elemento tem um propósito claro. É um exemplo notável de como a precisão da linguagem pode criar uma comunicação extremamente eficiente. Então, qual é a grande lição aqui? Que a densidade de um argumento não depende do seu tamanho. A força de uma ideia pode estar na escolha cuidadosa de pouquíssimas palavras. Aprender a desconstruir textos, mesmo os mais curtinhos, nos dá a capacidade de ver a arquitetura invisível do pensamento que existe logo abaixo da superfície. E isso nos deixa com uma pergunta final, né? Depois de ver como uma única linha pode conter tanta coisa, que outros argumentos poderosos podem estar escondidos aí à vista de todos, só esperando para serem descobertos nas frases simples do nosso dia a dia.
Fica aí a reflexão.